E aí, pessoal do terceiro ano, espero que vocês estejam bem. Eu já tô com saudade. Não vejo a hora de acabar essa quarentena, para que a gente possa se encontrar lá na escola, ter a nossa aula de uma maneira mais alegre, né? Com as nossas brincadeiras, de forma, né, pra gente interagir melhor. Mas enquanto isso não acontece, eu vou mandando para vocês videoaula para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, exercícios. Não deixem de fazer as atividades nem de assistir as aulas. Qualquer dúvida, se manifestem, entrem em contato pelo grupo do Zap que a gente tem, lá pelo Google Sala de Aula mesmo, que eu preciso saber qual é o nível, o grau de dúvida de vocês, para que, se for necessário, a gente junte essas dúvidas, entre em contato no link em tempo real, para que a gente possa tirar, então, as dúvidas e debater o assunto que a gente falou, tá? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai se encontrando por aqui, né? Vamos torcer para que tudo isso acabe logo, né? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula, dar continuidade à matéria. Nós vamos falar hoje sobre interação gênica. O que significa isso? A interação gênica é quando eu tenho dois ou mais pares de alelos que eles juntos vão se manifestar para representar uma única característica, tá? Então, antes, na primeira, na segunda lei de Mendel, o que a gente via? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Olhem só essa figura. Nós tínhamos ali cromossomos homólogos, né? E genes alelos, ou seja, eles ocupavam o mesmo locus gênico. O que é isso? É a posição do gene dentro do cromossomo. Então, eles ocupavam o mesmo espaço de cromossomos, a mesma posição, né? Do mesmo locus gênicos em cromossomos homólogos. Então, tinha lá o azão, 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 azinho, 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 conforme consta a figura ali embaixo, tá vendo? Então, em cromossomos homólogos, e na mesma posição, né? E eles juntos representavam uma única característica. Então, olha só, eu tinha um par de alelos, azão e azinho, para representar uma característica. Vamos lembrar da ervilha, cor verde ou amarela, ou então, sei lá, o bezão bezinho para representar a textura da cervilha, lisa ou rugosa. Lembram disso? Agora, na interação gênica, vai mudar o seguinte: eu vou ter lá os pares de alelos, né? Só que, para representar a característica, eu vou ter dois pares. Vão ser dois pares para uma única característica. E esses pares, eles não serão homólogos, ou seja, eles não vão estar em cromossomos homólogos. Olhem aí, ó, eu tenho o Ezão, o Ezinho, e o Rzão, o Rzinho. Estão vendo que eles não estão em cromossomos homólogos, né? Estão até em locos diferentes, só que ambos, eles vão representar uma única característica. Então, de novo, antes, um par de alelo para uma característica. Agora, dois ou mais pares de alelos para uma característica. Beleza? Eu tenho três tipos de interação gênica. Eu tenho lá os genes complementares, herança quantitativa e tem a epistasia. Em alguns livros, vocês vão ver essa característica de não epistático e epistático, tá? De interação gênica não epistática e interação gênica epistática. O que isso significa dizer? Quando nós formos falar de epistasia, vocês vão ver que, no caso dos pares de alelos, né, para representar a característica, no epistático um deles vai trabalhar inibindo a ação do outro. No caso da interação gênica não vai ter essa inibição, eles vão se complementar de maneira a intensificar aquela característica, certo? Mas a epistasia vocês vão entender mais tarde. O importante é saber que temos três tipos diferentes de interação gênica: genes complementares, herança quantitativa e epistasia, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre genes complementares. Então, como eu já falei, genes complementares, dois pares de genes, um mais, que vão interagir de maneira a intensificar uma característica. Então, eu vou explicar um exemplo clássico que a gente tem, que é o exemplo da crista das galinhas, para que vocês possam entender como é que funciona essa relação entre esses pares de genes, no caso de genes complementares, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 4 tipos diferentes de cristas de galinha. Eu tenho a noz, aí a gente consegue ver a diferença pelo topete dela aí, olha. Eu tenho a noz, tenho a rosa, a ervilha, que já é mais peladinha, tá vendo? Mais baixinho o cabelinho dela. E a simples, que já é uma coisa mais, né, punk lá. Então, eu tenho 4 tipos diferentes, né? Como é que se dá essas 4 formas diferentes da característica da crista das galinhas?
eu tenho dois pares de genes atuando na mesma característica, de maneira que dois genes se manifestam, né? Essa é o Rzão e o Ezão. Então, eu tenho lá dois genes, R e E, responsável pela crista da galinha. Quando o R aparecer em dominância, ou seja, quando pelo menos um R for dominante, né? Aparecer um com a letra maiúscula no meu genótipo, e o outro par de alelos, que é o par E, for recessivo, significa dizer que eu vou ter uma característica de crista rosa. Olha o exemplo ali, ó, que eu falei, acabei de falar para vocês. Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho. Ou seja, se o par de alelo E for recessivo e tiver pelo menos um dominante no R, a característica da crista da galinha vai ser rosa. Olha lá, Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho. Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Beleza? E se for o contrário? Se eu tiver o R, né, o par de alelo R recessivo e pelo menos um dominante no par de alelo E, ela vai ser do tipo ervilha. Vamos verificar lá as características do tipo ervilha? Olha lá, ó. Rzinho, ou seja, o R está recessivo. Ezão, ervilha. Rzinho, Ezinho, ervilha. Beleza? E quando aparecem os dois dominantes? Olha só, quando eu tenho Rzão mais Ezão, eles vão fazer o quê? Se complementar, eles vão interagir de forma a intensificar a qualidade daquela característica, ou seja, vai aparecer um novo fenótipo, que vai ser a crista do tipo nós, ou seja, basta ter pelo menos um dominante no par de alelo R e um dominante, no mínimo, né, no par de alelo E, e que eu então vou ter a interação entre eles de maneira a aparecer a característica nós na crista das galinhas. Então, olha lá, Rzão, Ezão. Eu tenho um dominante dos dois lados. Interagiram, crista nós. Rzão, Rzinho, Ezão. Opa, eu tenho pelo menos um Rzão, tá vendo? E do outro lado tá dominante, crista nós. Rzão, Ezão, Ezinho. Do mesmo jeito do anterior, crista nós. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, crista nós. Entendam que quando apareceu pelo menos um dominante de ambos, qualificou ali a característica de maneira que apareceu um fenótipo diferente, que é a crista nós, tá? E se não tiver nenhum dominante, se for todo mundo recessivo, aí eu vou ter a característica simples, tá? A característica simples é justamente isso, não tem dominância nem de um par de alelo e nem do outro, de maneira que a crista fica simples. Então, deu para entender que nos genes complementares, né, esses pares de alelos, eles vão se juntar de maneira a qualificar a característica que eles representam. No caso aí, crista das galinhas, né? E eles qualificaram como? Apareceu um novo fenótipo, certo? Aí eu coloquei para vocês, só para vocês relembrarem, o quadro de Punnett, né? Que vocês já fizeram, já massacrei vocês com esse quadro de Punnett. Lembra lá do cruzamento, ó? Da segunda lei de Mendel, que no caso aí deu 16 opções, né? Como para criar o quadro de Punnett demora um pouco mais, né? Dependendo da quantidade de pares que você vai ter, você vai criar um quadro muito grande. Nós temos lá a opção de fugir desse quadro, fazendo então as regras, que eu também já falei para vocês maciçamente em sala de aula, de probabilidade, né? Só para relembrar, nesse caso a gente pode fazer o seguinte, a gente separa esses pares de alelo para fazer o cruzamento de maneira individual, como se fosse a primeira lei de Mendel. Olha lá, eu tenho o genótipo Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, certo? E o outro Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Nesse caso aí, como aparece dois dominantes, né, nos pares de alelos, eu tenho então a crista nós, tá vendo? É uma galinha de crista nós cruzando com outra galinha de crista nós. Quando eu faço esse cruzamento, eu posso separar. Então, eu vou primeiro fazer o cruzamento do par de alelo E. Então, eu vou pegar o Ezão, Ezinho e o Ezão, Ezinho da outra galinha e cruzar. Depois, eu pego o par de alelo R e faço o cruzamento, ou seja, separo como se fosse a primeira lei de Mendel. E aí, como eu sei que os possíveis fenótipos, eles estão relacionados, né? Fenótipos e genótipos também, né? Eles estão relacionados com a característica, né, da presença ou ausência de recessivo e dominante, então eu já sei fazer
a minha probabilidade. Como assim, Thaís? Como é que eu já sei fazer minha probabilidade? Por exemplo, se for crista do tipo nós, eu sei que eu tenho que ter pelo menos um dominante em ambos os pares de alelos. Então vamos lá. No par de alelo E, eu tenho que ter pelo menos um dominante. Desses quatro possíveis genótipos que apareceram aí, quais deles têm dominante? 3. Ezão, 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 ezinho, ezão, ezinho. Então, apareceu 3 vezes nas quatro possibilidades. Então, vai ser 3 em 4. Agora, vamos para a característica R, tá? Nessa característica R, para ela ser nós, tem que aparecer também pelo menos um dominante, não é assim? Então, dessas 4 possibilidades que apareceram aí, quais são as que tem pelo menos as que tem um Rzão, né? Vai ser, então, Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho. Ou seja, 3 entre as 4 possibilidades. Como, para que a crista seja nós, eu preciso que haja dominante em um par de alelo e pelo menos um dominante no outro par de alelo. Então, eu vou fazer o quê? Tem que ser um e o outro, eu vou multiplicar. A regra da probabilidade. Se é um e outro, se é uma característica e outra, eu multiplico. Se é uma ou a outra, eu vou somar. Lembram disso? Então, vai ser 3 em 4 vezes 3 em 4, eu vou ter 9 possibilidades das 16 possíveis, certo? Se vocês forem verificar lá no quadro de Punnett, se for contar a quantidade de nós que nós temos, vai dar 9 certinho. Olha, nessa primeira linha aí, eu tenho 1, 2, 3, 4 nós. Na segunda linha, mais 2, né? Então, ficou 4, 5, 6. Na terceira linha, 7, 8. E na quarta linha, 9. Então, deu 9 entre todas essas 16 possibilidades aí, certo? Agora, prestem atenção numa coisa. Proporção fenotípica. O que é isso? Essa proporção aí de 9 para 3 para 3 para 1 são os possíveis fenótipos, né? Que vão aparecer. Olha lá. Voltando aqui, ó. Para nós, 9. Ervilha, 3. Rosa, 3. E simples, 1. Não é isso? Essa aí é a proporção fenotípica. Percebam que nos genes complementares, essa proporção fenotípica, ela segue a segunda lei de Mendel. De herança quantitativa em diante, já não vai mais seguir. Mas até então, ela vai seguir a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, certo? Vamos então falar de herança quantitativa. O que é herança quantitativa? Eu tenho também 2 ou mais pares de alelos que vão representar uma única característica. A diferença é que lá nos genes complementares eu tinha dominante, recessivo, aqui eu não tenho. Eu vou chamar os genes, né, que vão intensificar a minha característica de genes aditivos. E aí eu represento pela letra maiúscula do alfabeto, como se fosse o dominante. E aqueles que não intensificam, de não aditivos, que aí eu uso a letra minúscula como se fosse o recessivo. Nesse caso, o nome já diz herança quantitativa, está relacionada à quantidade de genes. Quanto maior a quantidade de genes aditivos eu tiver entre esses pares de alelos, mais intensa vai ser a minha característica. Então, vamos lá. A cor da pele, ela pode ser representada por 5 tipos diferentes de fenótipos, né? Negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. Em alguns lugares vocês já não vão mais ver essa denominação, né? Devido a uma questão social, essa denominação já não é muito utilizada pelo significado lá da palavra, mulato, mas enfim. Mas na maioria dos livros didáticos e genéticos a gente utiliza esses 5 tipos de denominações aí para esses fenótipos. Então eu vou utilizar aqui para vocês por uma questão mesmo de que vocês consigam fazer essa associação quando vocês pegarem livros para estudarem, tá bom? Então eu tenho 5 tipos diferentes de fenótipos, né? Negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco, tá? Percebam o seguinte, vamos olhar lá. Primeiro, o negro. Eu tenho azão, azão, bezão, bezão, ou seja, são 2 pares de alelos aí. O par A e o par B. Azão, azão, bezão, bezão.
Percebam que 100% dos genes que estão participando desse genótipo aí são do tipo aditivo, ou seja, estão representados pela letra maiúscula. Quando eu tenho 100% aditivo, eu digo que a pele é negra. Se eu tenho apenas 3 aditivos, vai ser mulato escuro. Se eu tenho 2 aditivos, mulato médio, 1 aditivo, mulato claro, e se eu não tiver nenhum gene aditivo, vai ser branco, ou seja, todos recessivos, né? Característica recessiva, representação tipo recessiva, né? Não tem recessividade, lembre. Todos em letra minúscula, é isso que eu quis dizer, tá? Então eu vou ter aí a cor branca. Então entendam que quanto maior a quantidade, mais intensa fica a minha característica, que no caso é a cor da pele. A gente sabe que existe aí a ação do meio nos fenótipos, né? E a cor da pele, ela sofre muito essa ação do meio, né? Os raios ultravioletas, eles promovem o aumento da produção de melanina, o que faz com que a gente tenha uma variação de pele maior do que essa que a gente vê, esses 5 tipos que são representados aí na genética, por causa dessa ação do meio, tá? Mas para a genética nós temos esses 5 tipos de tonalidades de pele. E aí eu fiz aí o cruzamento para vocês, só para que vocês relembrem, né, a questão da probabilidade. Isso já foi dado em sala de aula para vocês várias vezes, né? Coloquei aí o cruzamento entre duplo heterozigoto, né, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho. Nesse caso aí, ó, como se trata de cor da pele, é uma herança quantitativa, como eu tenho 2 genes que representam 2 genes aditivos, né? Eu vou ter, então, nesse caso aí, um cruzamento entre a característica mulato médio. Beleza? Então, tem mulato médio cruzando com mulato médio. E aí, eu fiz daquele mesmo jeito. Eu separei os genes alelos, fiz o cruzamento de maneira que ficasse como se fosse a primeira lei de Mendel. Vou ter os 4 possíveis genótipos, como na primeira lei de Mendel. E depois, para eu saber os meus possíveis genótipos do meu cruzamento lá da cor da pele, baseado no que eu conheço, né, sobre a intensificação da presença lá dos genes aditivos, eu sei que para ser negro, 100% tem que ser o quê? Do tipo dominante, né, do tipo letra maiúscula, aditivo, perdão. Então, vamos lá. Para ser negro, eu sei que tem que ser azão, azão, bezão, bezão, né? Então, qual é a probabilidade do azão, azão aí? 1 em 4. E do bezão, bezão? 1 em 4. Então, se para ser negro tem que ser azão, azão e azão, bezão, bezão, esqueçam desse e aí no meio, que ele significa o quê? Multiplicação. Então, vai ser 1 em 4 vezes 1 em 4, eu vou ter 1 em 16. Beleza? E assim eu fiz com o restante. Somente para vocês verem lá a proporção de 1 para 4 para 6 para 4 para 1, ou seja, fugiu daquela proporção fenotípica que eu tinha da segunda lei de Mendel. Gravem isso, tá? Que os genes complementares, eles obedecem à segunda lei de Mendel. Os demais, interação gênica não, tá? E aí eu botei só um gráfico para vocês entenderem, né, que como se trata de uma herança quantitativa e eu posso ter 2 ou mais pares de genes atuando para características que se manifestam desse jeito, né, em herança quantitativa. Usando a cor da pele, eu mostrei para vocês sobre aquela questão que eu falei da variação referente à ação do meio, né? Os extremos, que seriam o quê? 100% de genes aditivos e 100% de genes não aditivos, eles têm uma proporção menor do que aqueles em que eu vou ter lá uma certa heterozigose, né? Entre algum par de genes ali que participam dessa característica. E aí vocês podem ver que ele vai aumentando, né? A intensidade, né? A proporção vai aumentando conforme vai havendo heterozigose, tá? Só isso que esse gráfico representa. E aí as possíveis variedades, vocês podem ver que aí não tem só 5 pilastrezinhas, temos mais. Significa dizer justamente essa variação do fenótipo sofrida pela ação do meio, tá? E o triângulo de Pascal. Botei o triângulo de Pascal aqui porque ele ajuda também a gente ter uma noção da proporção de fenótipos, né? No caso, olha aí, gente, é de forma amadora, tá? Não reparem, tá tudo no celular
Isso vai acontecer de vez em quando. Vocês já me desculpem, mas vai aparecer de vez em quando alguma coisa aqui na minha tela, tá? Bloqueei, mas não deu pra bloquear todo mundo, não. Mas vamos voltar aqui pra matéria. Olhem lá. Esse triângulo de Pascal, pra gente analisar ele, a gente vai fazer da seguinte forma. De cima para baixo, ou seja, do número 1zinho lá no pico para baixo, eu vou numerando de 0 em diante. Então, vai lá. O número 1 é 0. Aí, a segunda linha, que tem 1 e 1, 1. A terceira linha, que tem 1, 2 e 1, vai ser a linha 2, certo? Então, eu começo a numerar pelo 0. Quando eu vou fazer um cruzamento, vamos supor que eu vou fazer o cruzamento Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Quantos alelos eu tenho aí? 2 alelos, não é isso? Azão, Azinho. Eu tô fazendo um cruzamento entre 2 pares de alelos, né? Então, no caso, para uma característica, eu tenho 2 genes, né? Como eu tenho 2 genes, eu vou na linha 2, que vai ser a da proporção 1 para 2 para 1. Que significa dizer que entre os possíveis fenótipos lá, eu vou ter 1 e 1, né? Que são os extremos, que no caso vai ser recessivo e dominante, sempre, tá? Os extremos, eles vão ser menor intensidade. 1 e 1 e heterozigose 2. Eu vou ter 4 possibilidades, ó. 1 com 2, 3, com 1, 4. Então, quando eu cruzo Azão, Azinho com Azão, Azinho, eu vou ter 4 possibilidades. Olha ali, 1, 2 e 1. Onde dessas 4, o dominante vai ser 1, o recessivo, que são os extremos, vai ser 1, e a heterozigose vão aparecer 2, certo? Então, é só pra gente ter ali a proporção fenotípica. Se parecer lá pra vocês, qual é a proporção fenotípica do cruzamento entre Azão, Azinho versus Azão, Azinho? Você pode fazer o cruzamento, ou então, se você já souber de cabeça, vier aqui no triângulo de Pascal, que isso aqui é o binômio, né? Aquela matéria de matemática lá, 1 para 2 para 1. A gente pode utilizar esse triângulo para nos ajudar, beleza? Ah, Thaís, mas vamos lá, eu tenho 3 pares de alelos. Então, vocês têm 3 pares de alelos lá. Se tem 3 pares de alelos, eu vou ter quantos genes aí participando? Aí, vamos lá, você vai ter 6 genes participando. Se são 6 genes diferentes participando, você vai na linha 6. Qual vai ser a proporção? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A proporção vai ser 1 para 6, para 15, para 20, para 15, para 6, para 1. Beleza? Isso aí é só para te ajudar a ver lá a proporção. Vamos falar então agora de já herança quantitativa, já falamos. Vamos falar agora de epistasia. O que significa epistasia? Como eu já havia falado para vocês, é quando eu tenho um par de genes, né? 2 ou mais par de genes, em que um deles vai inibir a ação do outro. Aquele gene que inibe é chamado de gene epistático e aquele que será inibido é chamado de gene hipostático. Então, entre esses pares de alelos, um par representa lá a característica e o outro par vai atuar na característica de forma a inibir ou permitir que aquela característica se manifeste, tá? Vai haver então aí dominância e recessividade, diferente do que não acontecia na herança quantitativa, tá? A epistasia ela pode ser dominante se esse gene epistático for um gene dominante ou recessivo, se esse gene epistático for um gene recessivo, tá bom? Então, gene dominante. Vou usar um exemplo para vocês aqui, olha. A coloração da galinha. Como é que isso acontece? Então, eu tenho lá um par de genes epistáticos, de genes, né? Que vão atuar na característica cor da galinha, da pelagem lá da galinha. Vamos supor que eu tenho um gene, eu usei aqui nesse exemplo para vocês, ó, o gene C e o gene I, tá? Então, tem lá um par do gene C e o par do gene I. O gene C é o par que representa a cor da pelagem. Então, vamos lá, o Czão, ela vai ter a cor. Czinho não vai ter cor, vai ser branca, tá? E tem um outro par, não alelo, né? Não homólogo, desculpa, um outro par não homólogo, mas que também vai atuar na característica cor da pelagem da galinha. Mas atua de que maneira? Permitindo ou inibindo que
a pelagem, a cor da pelagem aconteça. Então, vamos lá, eu chamei esse outro par de I. Vamos supor que o Izão, ou seja, o dominante, seja o epistático, ou seja aquele que vai impedir a manifestação da cor da galinha, da pelagem da galinha. Então, toda vez que aparecer o Izão, a galinha vai ser branca. Não importa se ela vai ser Czão, Czinho, Czão. Apareceu no outro par de alelo o Izão, significa dizer que o C não se manifesta, que é o gene responsável pela pelagem da galinha. Então, olha um exemplo aí que eu botei pra vocês, ó, da pelagem da galinha. Eu tenho aí, ó, se ele for Czão, Izinho, ou Czão, Czinho, Izinho, significa dizer que o par de alelo representa aqui do epistático, ele está em recessividade. Se ele é recessivo, então a galinha vai ter cor, porque o Czão vai conseguir se manifestar, tá? Mas se aparecer o Izão, se for Czão, Czinho, ou Czão, e aparecer Izão, Izinho, ou Izão, apareceu o Izão, ele vai impedir que o C se manifeste. Então, significa dizer que a galinha vai ser branca, certo? E aí, coincidentemente, no caso da pelagem da galinha, se ele for Czinho, Izinho, ela vai ser branca, porque o Izinho não vai impedir a manifestação do Czinho. E o Czinho é o quê? Branco. Então, ela vai ser branca também nesse caso, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam aí é o seguinte, o gene epistático, ele é o dominante, ele é o Izão. Bastou o Izão aparecer para que a galinha não manifeste a cor da pelagem, para que ela seja branca, certo? Então, isso é um gene epistático, quando um par de alelos, um dos seus genes, ele acaba inibindo a ação do outro par de alelos. E aí, a proporção fenotípica dele foi de 12 para 1 para 3. Viram que já fugiu da segunda lei de Mendel, né? Assim como aconteceu com a herança quantitativa. Então, de herança quantitativa em diante, já não obedece mais aquela proporção de segunda lei de Mendel, tá? Então, eu botei aqui um cruzamento para vocês, olha, vamos lá. A galinha Czão, Czinho, Izão, Izinho, olha lá. Essa galinha aqui é que cor? Ela é branca. Por que é branca? Apareceu o Izão, cruzando com uma galinha Czão, Czinho, Izão, Izinho. Que cor é essa galinha também? É branca, porque apareceu o Izão. Bastou aparecer o Izão para que ela seja branca, para que a cor não se manifeste. Então, o gene epistático, nesse caso aí, é o dominante. Então, eu vou chamar essa epistasia de epistasia dominante, tá? Olha aqui, ó. Para que a galinha seja colorida, eu tenho que ter Izinho. Não importa qual vai ser o genótipo dela pro par de alelo C. Apareceu Izinho, ela vai ser colorida. Ou ela vai ser branca, que é o Czinho, ou então ela vai ser lá marrom, acho que aí no caso, né? No caso do Czinho. Agora, apareceu um Izão, não importa qual seja o genótipo do par de alelo C, ela vai ser branca, beleza? Então, vamos lá para a próxima forma de epistasia, que é a epistasia recessiva. O que significa dizer isso? A epistasia recessiva é quando o gene epistático vai ser um gene recessivo. Mas aí a gente tem que prestar atenção numa coisa. Se existe dominância e recessividade, para que o recessivo se manifeste, é necessário que ele esteja em homozigose, não é isso? Então, é necessário que seja, no caso, vamos supor lá, no caso da pelagem da galinha, Izinho, para que ele seja epistático, tá? Um exemplo clássico de epistasia recessiva é a cor do pelo dos labradores, né? Aquele cachorrinho fofinho, doce, que são lá os labradores, né? Como é que funciona no caso dos labradores? Olha lá, eu tenho o par de alelo B e o par de alelo E. Ambos não são homólogos, né? Estão em cromossomos não homólogos. Eles agem para representar a cor do pelo dos labradores, certo? Então, eu tenho lá o B, no caso, o par de alelo B, ele representa lá, se ele for dominante Bzão,
cor preta da pelagem. Se for Bzinho, cor chocolate. E num outro par de alelos, se ele for Ezão, ele vai permitir o pigmento, ou seja, apareceu o Ezão, ele vai poder ser preto ou chocolate, conforme o genótipo para o par de alelo B. E se ele for Ezinho, ele vai inibir o pigmento, o que significa dizer que toda vez que aparecer o Ezinho, porque se trata de um gene recessivo, e o recessivo para se manifestar ele tem que ser homozigoto, lembram disso? Quando aparecer Ezinho, significa dizer então que a pelagem não vai ser preta e nem chocolate, ela não vai se manifestar a cor da pelagem. Então eu vou ter o labrador amarelo, tá? Que tem gente também que chama de dourado, né? Ou caramelo. Então, o amarelo, o caramelo, o dourado, né? Que nada mais é do que o pelo sofrendo a ação de um gene epistático. E esse gene epistático aí, no caso, é um gene recessivo, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui pra vocês o cruzamento. O cruzamento é só para que vocês lembrem, tá, gente, de como é feito, acompanhem aí, porque isso já foi feito em sala de aula várias vezes, como eu já falei aqui. Eu botei ali, ó, um labrador com um genótipo Ezão, Ezinho, Bezão, Bezinho. Qual é a cor dele? Ora, se o é epistático, né, e para que ele não manifeste a cor, ele tem que ser Ezinho, então significa dizer aí que eu tenho um labrador de que cor? Cor preta. Cruzando com o outro labrador de que cor? Cor preta. Porque o Ezão permite se manifestar a cor. E o B é dominante sobre o Bzinho e representa a cor preta, então eu tenho aí um labrador preto cruzando com um labrador preto. Do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Separei de maneira a ficar com a primeira lei de Mendel, né? Peguei um par de alelo, cruzei, depois peguei outro par de alelo e cruzei, achei os 4 possíveis fenótipos. E aí, com esses 4 possíveis fenótipos, eu achei lá as proporções. Tá vendo? Que foi de 9 para 3 para 4. Botei aqui para vocês também o quadro de Punnett, para que vocês possam ver lá entre o cruzamento entre heterozigotos, duplo heterozigotos, que é justamente esse aqui, olha, que eu passei para vocês, duplo heterozigotos, eu vou ter esses possíveis fenótipos aqui. Beleza? Vamos fazer aqui então para ser preto, né? Vamos fazer pela probabilidade. Para ser preto, basta ele ter um Bzão e ter o Ezão. Então vamos lá. Para ter Ezão, quais foram as possíveis possibilidades ali? 3 em 4. Ezão, 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 Ezinho, Ezão, Ezinho. Se aparecer um Ezão, pelo menos, a cor vai se manifestar, certo? Mas para que ela seja preta, tem que ter o Bzão. Então pode ser Bzão, 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 Bezinho, Bzão, Bezinho. Foram 3 em 4 também, não é isso? Então vai ficar lá 3 em 4 vezes 3 em 4, porque lembra? Tem que ser o alelo E tem que aparecer pelo menos um dominante e o alelo B tem que aparecer pelo menos um dominante Bzão, não é isso? Então é um E ou outro, eu multiplico. Então ficou 3 em 4 vezes 3 em 4 vai dar 9 em 16 possibilidades. 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, tá? Para ser chocolate, para que ele seja chocolate, tem que ser Bzinho, Bzinho. Então eu só tenho uma possibilidade entre as 4 que apareceram aí. Então vai ser 1 em 4. E para isso eu preciso ter pelo menos um Ezão. Dessas possibilidades aí, o Ezão aparecendo foram 3 em 4. Então vai ser 1 em 4 vezes 3 em 4. A possibilidade que eu tenho de ter um labradorzinho chocolate no cruzamento entre 2 pretos, né? Sendo heterozigose para ambas as características, eu vou ter lá 3 em 16. E para que ele seja amarelo? Para que ele seja amarelo, é necessário que o gene epistático atue. Nesse caso, o gene epistático ele é o quê? Recessivo. Então, ele é 1 em 4 possibilidades. E não importa qual seja a cor que ele tenha, se ele vai ser preto, se ele vai ser marrom. Não importa o outro fenótipo, o outro genótipo, desculpa. Apareceu o Ezinho, ele vai ser amarelo. Então, eu vou ter 1 em 4 e 4 em 4. Isso vai dar 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Vão dar 4 possibilidades em 16. Certo? Então,
Essa é a epistasia recessiva. É quando um gene que vai inibir a ação do outro é um gene recessivo. Mas eu tenho um caso especial também, existe um caso especial, que é a epistasia duplo recessiva. O que significa dizer isso? Duplo recessiva. É que eu não tenho dois pares de alelos. Eu falei para vocês até agora de dois pares de alelos, né? Vamos utilizar os pares desses exemplos aqui. Par D e par E. Se eu tenho epistasia na recessividade em ambos os casos, em ambos os pares de alelo, significa dizer então que eu tenho uma epistasia recessiva dupla ou duplo recessiva, tá? Ou seja, não importa, antes a gente tinha o quê? Um gene que representava lá a cor da pelagem da galinha ou então a cor da pelagem do labrador, né? E o outro gene, ele atuava somente impedindo ou permitindo a ação daquele par de alelo que representava a cor. Agora não, agora eu vou ter a característica em que se o recessivo for em um par ou no outro, não importa. Bastou aparecer um recessivo de qualquer par de alelo para que eu tenha então a epistasia acontecendo, tá? Então é duplo recessiva. Nos dois pares, os dois pares acabam sendo epistáticos, tá? Como assim, Thaís? Vamos lá. Um exemplo disso é a surdez congênita na espécie humana, tá? Nós temos lá o gene Dzão e Ezão, que permite a formação completa e perfeita, né, do aparelho auditivo. Então, você vai ter ali a audição normal. E os genes recessivos, Dzinho e Ezinho, eles não permitem a formação normal do aparelho auditivo, fazendo com que a gente tenha lá uma certa surdez, a surdez, tá? Então vamos lá, para que seja normal, é necessário que apareça pelo menos um dominante em ambas as características. Então vamos lá, Dzão, Dzão, Ezão, Ezão é normal, porque eu tenho dominante nas duas características. Dzão, Dzão, Ezão, Ezinho, normal, eu tenho dominante nas duas características. Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho, normal, eu tenho dominante nas duas características. Dzão, Dzinho, Ezão, Ezão, normal, dominante nas duas características. Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho, normal, dominante nas duas características. Mas, se aparecer recessividade em pelo menos uma das características, vai ser a surdez. Por quê? Porque eu tenho aí uma epistasia duplo recessiva. Nos dois pares de alelos, se eles forem recessivos, um acaba atrapalhando a ação do outro. Então, vamos lá. Se for Dzão, Dzinho, Ezinho, Ezinho. Olha só, a parte D, ele tem um dominante, então ele permite a adição normal. Porém, no outro gene, no outro par de alelo, eu tenho Ezinho, Ezinho. Bastou aparecer o Ezinho, Ezinho, que ele impede a ação do Dzão. E aí, o que que acontece? Surdez. Dzão, Dzinho, Ezinho, Ezinho, a mesma coisa. Apareceu recessivo, né? Duplo, recessivo na característica E, no par de alelo E, surdo, né? Não importa se você tem Dzão, 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 Dzinho, no alelo E. Apareceu Ezinho, Ezinho, é surdo. A mesma coisa vai acontecer o contrário, olha, Dzinho, Dzinho, Ezão, Ezão. Dzinho, Dzinho, Ezão, Ezinho. Dzinho, Dzinho, Ezinho, Ezinho, né? Se todos forem recessivos também, vai representar a surdez. Então, duplo recessivo, epistasia duplo recessiva. O que isso significa dizer? É que não importa, eu tenho dois pares de alelo. Se aparecer recessivo em um, ele inibe a ação do outro. Não tem um par de gene que vai agir como epistático e o outro como representante de característica. Ambos agem como epistático. Basta ser recessivo. Aparecer recessivo em um dos alelos, eles vão acabar inibindo a ação um do outro, certo? Isso então é epistasia duplo recessiva. Com isso, gente, acaba aqui então a interação gênica, tá? Nós vamos dar continuidade à matéria depois em um outro vídeo. Eu vou deixar para vocês exercícios sobre esse assunto, vou passar até atividade do próprio livro de vocês, que já tem lá. Depois vou passar mais atividades, vou mesclando as matérias, primeira, segunda lei de Mendel, para que vocês consigam perceber, através dos problemas, a diferença entre essas características, né, entre esses tipos de interação de genes.
Eu quero que vocês façam as atividades e qualquer dúvida, me procurem. Se for pelo WhatsApp, fica mais rápida a comunicação, né? Que eu consigo responder de maneira mais rápida, mas se mandar lá pelo Google Sala de Aula também não tem problema. Eu vou ver e vou tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, vou mandar lá o exercício, façam, se cuidem, tá bom? Saudades de vocês, beijo!